Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão nos assistindo. Nós estamos aqui falando da Casa Espírita Irmãos Wilson e Fabiano, em Carapicuíba. Hoje iremos falar 15 minutos a respeito da família, que é a célula máter da sociedade. A família é o local onde nós nos reunimos para repararmos e acertarmos erros do passado. Então, graças ao Pai, a oportunidade que Ele nos oferece, através da sua misericórdia, nós estarmos incluídos numa família. E essa família é muito importante, porque não conta somente a consanguinidade, mas também conta a parte espiritual. Porque essas pessoas que nós hoje recebemos de nossas famílias, são acordos que fizemos lá no plano espiritual, de acordo com reparações que precisávamos passar, provações, expiações, não é? Então, é importante que nós compreendamos que aquela pessoa que nós consideramos difícil dentro do nosso lar, na verdade é um professor. Nós achamos que aquela pessoa nos tira do sério e tudo mais, não é? E realmente ela está nos testando, fazendo exteriorizar uma potencialidade, que é a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. Quando nós compreendemos dessa forma, fica muito mais fácil compreender as pessoas da nossa família. Porque família, existe famílias de 2, 3 pessoas, existe família de 15, 20 pessoas, e além dessas famílias, depois ainda tem os agregados, né, que eu digo, que vem, que são os casamentos, os relacionamentos, né? A moça com o rapaz, quando se casa, ela pensa que, e ele também, olha, minha família, vou formar minha família e tudo mais, né? Só que eles se esquecem que atrás, para a formação dessa família, existe um kit família que vem por trás. São sogro e sogra dela, sogro e sogra dele, e cunhados dele, cunhados dela, primos e assim sucessivamente. Quando parecia que seriam 2 pessoas naquele kit família, acaba se tornando 20, 30, 40 pessoas ou mais, né? E geralmente as dificuldades aparecem, porque nem todos têm a mesma habilidade, nem todos têm a mesma maneira de se portar, não é? Em relação ao outro. Uns falam até demais, outros falam menos, e essa família ela vai sendo montada, e nós vamos nos espelhando naquelas pessoas e vamos buscando, né, compreendê-las. Aquele cunhado folgado que ele chega em casa no domingo, lá quando o dono da casa está vendo o futebol dele, ele vai na geladeira, pega a última latinha de refrigerante dele, vai na sala, puxa a mesa de centro, coloca as pernas em cima da mesa de centro, pega o controle e muda o canal, né? Então é para testar a paciência, é para a gente começar a nos lapidar com essas situações. E o importante também é que nós recebemos no nosso lar aqueles espíritos que eles precisam da nossa orientação para se desenvolver. Os filhos, eles são muito importantes, porque é dentro do lar, no contexto familiar, que eles vão conseguir, que eles vão receber os primeiros dotes morais, amorosos, intelectuais, né? Espirituais. A família é justamente para isso. Todos os pais devem levar seus filhos na religião que ele professa, até o momento em que ele tem a condição de usar o seu livre-arbítrio para mudar a religião se ele quiser. Mas os pais têm o dever de levar na Casa Espírita, evangelização infantil, e outras religiões, cada uma tem o seu nome, mas é importante que os pais as levem, para que elas comecem a compreender, entender as leis divinas e naturais ainda na infância. Porque se essa criança ela é evangelizada ainda na tenra idade, com certeza amanhã serão pessoas de bem, serão pessoas que somarão a sociedade, serão pessoas que levarão seus exemplos por onde forem, tá? Porque uma família, quando ela tem no seu contexto familiar a religiosidade, a compreensão, a amorosidade dos pais, não é? Então, quando ela se casar, que ela montar a sua família, ela vai levar tudo isso para a família dela. Agora, se ela encontra um lar, aquele lar onde acontece uma série de vícios, que o vício prevalece ali, né, discussões, palavreados de baixo calão e tudo mais, isso é o que ela vai levar para a casa dela quando ela se casar também. Então,
o dever dos pais em relação aos filhos é muito importante. Nós precisamos sempre estar atento às situações que nós nos colocamos em relação aos nossos filhos. Muitas vezes eles chegam em casa com um lápis que ele trouxe da escola e nós não nos preocupamos, é um lápis, amanhã é um apontador, então nós estamos instigando para que eles cometam delitos piores amanhã. Então, de início, se no primeiro lápis que ele trouxe, quem te deu, onde você conseguiu, não é seu, você não ganhou, vai levar de volta, vamos lá, você vai devolver para a pessoa e pedir desculpa por ter pego por engano. Então, já começa a colocar ele, né? Começa a fazer com que ele entenda a parte moral da situação. Porque se nós não compreendermos dessa forma, se nós fizermos vistas grossas, depois, mais tarde, de nada adianta estarmos na porta das penitenciárias chorando porque nossos filhos estão lá dentro. Então, a educação, ela é primordial. Ela vai levar os nossos filhos para caminhos diferentes. Assim como nossa mão tem 5 dedos, nenhum deles são iguais, na nossa família acontece da mesma forma. Nenhum dos filhos são iguais. Se houver 3, 4, 5 filhos, nenhum é igual ao outro. E muitas vezes na família também nós ouvimos filhos dizerem: ah, não, porque meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão tal do que de mim. Eles dão mais atenção para ele e para mim eles não ligam. Só que nós precisamos compreender uma coisa: a mãe é o espírito mais sublime que Deus colocou na face da terra. E quando a mãe age dessa forma, não é que ela gosta menos do outro. É que aquele filho que ela dá mais atenção é o que precisa de mais atenção naquele momento. Porque se ela se desviar das atenções para ele, ele pode se perder na caminhada. E a mãe, a responsabilidade dela é tanto, né? Porque quando eu digo que a mãe é o espírito mais sublime que Deus colocou aqui na terra, nós precisamos compreender da seguinte maneira: Deus concederia por acaso a algum espírito trazer um filho seu para se desenvolver aqui na terra que não fosse um espírito sublime? Esse espírito sublime é a mãe, é a mulher, né? Mas mesmo assim, muitas vezes nós vemos aí mulheres que não valorizam a maternidade. Mas isso é de responsabilidade dela, quem vai responder amanhã é ela por isso. Mas o importante é que aquela família seja coesa, que a atenção que está sendo desviada de um, como eles reclamam, ela seja concentrada naquele outro que com certeza poderia se perder. E que os irmãos que estão ali percebam isso, não fiquem ciumentos por essa situação que está acontecendo. Que eles busquem também interagir e dar mais apoio para aquele irmão que está naquele momento, que a mãe está dando o maior amparo para ele, evitando que ele se perca. E muitas vezes nós criticamos a mãe, criticamos e não fazemos nada para ajudar esse nosso irmão. Muitas vezes nós sabemos até que o nosso irmão está em dificuldade, mas por algum motivo alheio, nós deixamos passar. Ah, deixa que ele se vira, ele já é maior de idade, deixa que ele se vira. E não é assim que funciona. Nós devemos estar todos juntos, né? Porque a família é a célula máter da sociedade. E essa célula máter que é importante, é dali que vai se originar os homens e as mulheres do amanhã. É daquela família que nós teremos amanhã os políticos, teremos os professores, teremos os médicos, os cientistas, todos sairão dessas famílias. Não importa de qual seja, mas é de uma família que está originando-se aquelas pessoas. E muitas vezes nós não percebemos isso. E às vezes até nós encontramos na nossa família um dos filhos, um dos sobrinhos, dos netos, não importa, que ele parece que ele se sobressai mais que o outro em inteligência. E nós, poxa, que legal, a professora já quis mudar ele, passar de ano para um ano à frente sem que ele fizesse o outro ano, de tão inteligente que ele é. Só que tem um problema, de nada adianta também essa inteligência que ele traz agora na tenra idade, se ninguém trabalhar com ele aquela inteligência que ele tem, porque ele pode se perder no caminho. Amanhã essa inteligência vai ficando atrofiada. Não adianta falar para ele, vai estudar, ele vai lá e ele lê 2 pedacinhos e acabou. Não, tem que estudar e os pais precisam acompanhar o desenvolvimento dele, porque é esse desenvolvimento que vai fazer com que ele se destaque do meio dos outros, senão esse destaque será somente imediato, depois não acontecerá mais. Aí então o que acontece? Ele vai se reprimindo.
ele vai se reprimindo e acaba até, muitas vezes, como eu já presenciei casos, dele acaba se tornando lá o último aluno. Ele começava só tirando 10, 10, 10, no final é 5, 5, 5, fica, em todas as matérias ele fica para a recuperação. Então o importante é que os pais percebam, eles acompanhem os filhos, não é? Porque hoje, com esse negócio da modernidade, né, a tecnologia aí à frente, muitas vezes os pais chegam cansados do serviço e eles vão sentar lá no sofá, no celularzinho aqui, o filho está lá fazendo uma lição ou está fazendo alguma coisa, começa a perguntar muita coisa e ele, para não se ver ali, vai ver um pouquinho do celular lá, daqui a pouco eu vou lá e eu converso com você. Então, vai dispensando a responsabilidade, né? Vai deixando de cumprir aquela responsabilidade que é dele, de dar a assistência ao filho, tanto o homem quanto a mulher. Então, nós precisamos tomar muito cuidado também com essa tecnologia, porque a tecnologia ela é maravilhosa, ela é ótima, ela liga o mundo de ponta a ponta em questão de milésimos de segundos. Só que também ela atrapalha uma família. Hoje, existem filhos órfãos de pais vivos dentro dos lares. Existem maridos e mulheres separados dentro dos lares. Um está na sala, outro está na cozinha, outro está na televisão, outro está no celular. Os filhos, cada um num cômodo, um jogando videogame, outro vendo o celular, outro conversando no notebook. E não existe aquela relação. Muitas vezes, nem um almoço do domingo, a família, eles conseguem reunir a família para fazer aquele almoço do domingo, onde acontece um diálogo familiar. Né? Então, nós precisamos tomar muita atenção com a família. A família é um presente de Deus. Muitas vezes, nós reclamamos da família que nós temos, mas é a que nós precisamos naquele momento. É a família onde nós viemos para reparar, inclusive, nossas diferenças das encarnações pretéritas. Nós estamos ali por necessidade e devemos dar graças a Deus pela misericórdia dele nos colocar aquelas pessoas juntos para que nós pudéssemos, ou para que nós podemos nos desenvolver juntos nessa caminhada da vida. E essa caminhada ela é muito importante. O começo dela foi longínquo e o término dessa caminhada juntos também não se sabe quando será. Porque nós temos a família física e a família espiritual. Conforme formos reparando os erros aqui, resgatando as diferenças com as pessoas da nossa caminhada aqui, esses consanguíneos de hoje, amanhã se tornarão parte da nossa família espiritual. Essa família espiritual ela vai aumentando. Cada vez que nós voltarmos para lá, vamos encontrando essa família maior. Por quê? Porque nós conseguimos superar as dificuldades aqui, enquanto encarnados. E o importante também é que nós entendemos que dentro dessa caminhada toda nós temos um evangelho de Jesus que é maravilhoso. Esse evangelho, ele nos traz a compreensão e o entendimento para as modificações que nós necessitamos fazer na nossa vida. Muitas vezes, nós não conseguimos compreender o evangelho. Então, por isso, já vou deixar aqui uma propaganda, às quintas-feiras aqui na casa, das 20 às 21h30, nós temos o Evangelioterapia, onde nós nos reunimos aqui, lemos e explanamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito importante, porque acaba realmente se tornando até uma terapia mesmo. Pessoas se soltam, falam situações que aconteceram na vida dela e tudo mais, e no final nós percebemos que está tudo incluso dentro daquela leitura que foi feita no Evangelho. Então o Evangelho é muito importante. Vamos colocar o Evangelho dentro do nosso lar, praticarmos o Evangelho no lar. Quando nós praticamos o Evangelho no lar também, nós conseguimos trazer uma luz, um farol para a nossa casa, não é? O André Luiz diz que aquela casa que está fazendo o Evangelho, ela se torna um farol tão forte que os socorristas, eles pegam aqueles espíritos que ainda não têm condição de serem socorridos e eles levam até aqueles lares que estão praticando o Evangelho e com as energias adquiridas ali através da oração, através da leitura do Evangelho, através da explanação do Evangelho, através da oração final, eles se recarregam energeticamente e então eles podem ser socorridos. Veja a caridade que nós fazemos quando fazemos o Evangelho no lar. E isso é a coisa mais importante que tem, porque a família junto está aprendendo ali a necessidade de modificação, de mudanças de sentimentos, de pensamentos e de atitudes.
Isso que é importante que entendamos. Meu horário encerrou. Gratidão pela presença de vocês e por não ter chegado nenhum ovo aqui em mim ainda. Muito boa noite a todos. Prazer em te ver, seu Nelson. Muito bom. Antes de tudo, vamos fazer a prece inicial e depois a gente entra propriamente no que nós viemos fazer, que é falar um pouquinho de Jesus, Então, eu primeiro quero agradecer quem está nos assistindo aí pela rede social. É uma felicidade poder adentrar a casa de vocês, de poder estar com vocês nesse momento tão importante. Então nós vamos fazer a prece inicial e depois damos continuidade aqui na palestra. Então eu convido todos a mentalizar o Mestre Jesus Cristo bem bonito. Mais bonito. Agora tá bom. Vamos mentalizando o Mestre Jesus e vamos dizendo assim: Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade que nos concede desta reencarnação. Agradecemos a nossa saúde física, mental. Que possamos, Senhor, na noite de hoje, escutarmos mais um pouquinho dos Teus ensinamentos e que possamos refletir com o único propósito de nos melhorarmos intimamente. Fortalece-nos, Senhor, nessa jornada da vida reencarnatória, para que possamos ser sempre modelos e exemplos na caridade e no amor. Que assim seja. Muito bem, estava com saudade de vocês. É muito bom estar nessa casa. O Ilcim e Fabiana, é uma casa sensacional. Eu gosto demais. O tema de hoje, ele vai falar sobre uma parábola. Jesus, ele pronunciou mais de 32 parábolas, mas hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Só que antes de falar da parábola do semeador, a gente tem que fazer uma reflexão. Nós estamos no período que é chamado período de Páscoa, e é um período muito importante simbolicamente, porque ele vem retratar os últimos dias de Jesus enquanto estava encarnado na Terra. E existe ali inúmeras lições profundas que devemos refletir. A Páscoa é mais do que o coelhinho da Páscoa, é mais do que os ovos e chocolate. A Páscoa é um momento onde a gente deve fazer uma reflexão, um tanto mais para o lado espiritual. Qual foi a verdadeira missão de Jesus? Os seus ensinamentos, por que ele tinha que ser crucificado e qual era a sua verdadeira missão quando isso ocorreu. Então devemos refletir a respeito disso, e refletir de uma forma profunda. Mas a gente vai voltar a falar um pouquinho disso mais à frente. A parábola do semeador, para a gente ter uma compreensão um pouquinho mais profunda, a gente deve estudar um pouquinho a história da antiga Palestina, da Galileia, por que Jesus falava em parábolas e de forma simples, para que as pessoas pudessem entender. Então, antes da gente entrar propriamente, a agricultura há mais de 2000 anos era diferente do que a nossa agricultura hoje. Como que é a nossa agricultura hoje? Primeiro se prepara a terra, não é? Essa terra se estuda até o pH dela nos dias de hoje, se está excelente. E depois que faz tudo isso, que aduba a terra, aí se lança sementes com muito cuidado, para que todas as sementes germinem e façam aquilo que elas têm que fazer, que é serem as próximas milhões de coisas que podem ser. Mas na época de Jesus, por que ele usava parábolas?
Ele usava parábolas porque elas iam de encontro àquilo que as pessoas poderiam assemelhar, aquilo que as pessoas poderiam entender, aquilo que as pessoas poderiam fazer uma leitura melhor. Então, quando ele falava com os pastores, ele utilizava parábolas que eles entendiam do seu dia a dia. E quando fala da parábola do semeador, a gente vai entender que na época a agricultura era muito diferente, era muito precário. Eles tinham técnicas que eram técnicas que na época servia, mas que não eram técnicas que são aplicadas hoje. Muitas das vezes eles jogavam, depois de terem feito a colheita, eles jogavam as sementes, né, naquele terreno e não faziam nenhum tipo de preparo antes. Eles iam fazer depois que jogavam as sementes. Então, por isso que a parábola do semeador, ela vai de encontro para essas pessoas, para que elas pudessem entender, né? Então, a parábola, ela começa mais ou menos nada. Ela começa exatamente assim. Eu vou ler aqui uma parte. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Em torno dele logo reuniu-se uma grande multidão de gente. Então as pessoas já sabiam que quando Jesus iria proferir algum ensinamento, elas já ficavam aguardando. E dependendo da quantidade de pessoas que ali chegavam, ele procurava uma posição na qual todos pudessem ouvi-lo e vê-lo. Então ele vai para a embarcação, que nesse dia tinha muita gente. Reuniu-se uma grande multidão de gente, pelo que ele entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E disse, então, muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeou, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde caíram, e assim não teve efeito. Mas levando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e esses crescendo as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu-se frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Jesus também precisava falar por parábolas, que era para cumprir uma profecia do profeta Isaías, que ele disse que o Messias enviado falaria de tal maneira que as pessoas ouviriam, mas não escutariam, olhariam, mas não viriam. Então eram profundas as palavras, e pode parecer estranho falar isso nos dias de hoje, mas as pessoas eram mais difíceis de entender alguns ensinamentos. Até os próprios discípulos de Jesus às vezes tinham dificuldade em entender. A gente só fazer um estudo que vocês logo percebem, Jesus às vezes tinha que repetir, mas eles, entre muitos, eram que estavam mais preparados, por isso que eles eram discípulos. E aí o que acontece? Quem é o semeador? O semeador é Deus. Ali na figura de Jesus, ele é o semeador. Então, quando ele lança sementes, o que ele está querendo dizer? Quando ele lança as sementes, o semeador, ele está querendo dizer que todas as pessoas, independente se elas compreendem ou não, elas são iguais perante Deus, e ali Jesus está fazendo esse mesmo processo através da parábola. Não importa aonde vão cair essas sementes, que nada mais são do que os ensinamentos, do que as palavras, do que os exemplos que Jesus dá. Só que é lançado, todos têm o direito, ninguém é diferente de ninguém. Só que existe um processo aí, né? Da mesma maneira como ele utiliza a agricultura que era feita na época, que se jogava sementes, elas caíam na beira do caminho, e outras caíam entre pedras, outras no espinheiro, e outras caíam numa terra que muitas vezes
elas conseguiam produzir 100, 60, né? E por aí vai. Mas o que quer dizer isso? Né? Que quando a semente ela cai no caminho, significa que são pessoas que, apesar de estarem recebendo aquele ensinamento, ainda não conseguem compreendê-lo. E isso é muito interessante. Pode ser que em algum momento nessa atual reencarnação a gente receba algumas informações que a gente não está conseguindo entender, né? A gente tem que trazer isso também para os dias de hoje. Depois caem aquelas entre os espinhos, né? São aquelas pessoas que ao primeiro momento elas gostam do que elas ouvem, ficam felizes, né? Elas gostam, mas como isso exige uma mudança, logo o apelo material do mundo fala mais alto, né? Tipo assim, nos dias de hoje, hoje eu não vou lá no Wilson e Fabiano, né? Vai ter um futebol, vai ter o último capítulo da novela, vai ter um negócio que eu tenho que fechar, não é? Outros interesses. E aí isso pode se tornar de tal maneira intenso que a pessoa ela não aprende nada, não aproveita a oportunidade. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho mais profundo. Então o semeador representa o próprio Cristo, que representa e que semeia os ensinamentos divinos no coração humano. Então a semente são as palavras, os ensinamentos, e a terra onde está sendo semeado esse ensinamento são os nossos corações. Então simbolicamente a terra ela está simbolizando os nossos corações. Então ela é jogada, essa semente. Agora cada coração de cada pessoa vai reagir de alguma maneira, ou vai entender, ou não vai entender tanto, ou vai ter um outro momento. Aí vocês podem pensar assim, mas não é um desperdício fazer isso? Não é, porque tudo que a gente pode aprender, Deus nos dá oportunidades de aprender. O seu Nelson falou agora há pouco sobre a família, a importância da família, né? Que são oportunidades de aprender. Então isso é muito importante a gente ter em mente. A semente simboliza os ensinamentos de Jesus e a serem internalizados tem o potencial de transformar o espírito humano. Então quando a gente escuta um ensinamento e isso faz sentido na vida da gente, isso dá um gatilho. Não vou falar um gatilho mental, mas um gatilho espiritual. Você aceita esse ensinamento, você fala assim, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que fazia sentido para a minha vida, não é? Eu conheço pessoas que antes, não estou falando que é melhor ou que não é melhor, e que fique muito claro isso que eu vou dizer agora. Tem pessoas que quando conheceram a doutrina espírita fez todo sentido, né? Porque existe a reencarnação, isso é uma resposta de tantas outras perguntas. Existe as leis de ação e reação, isso é uma resposta a tantas perguntas. Então isso faz todo sentido. Você fala, nossa, era isso que eu precisava de algo que fizesse mais sentido, porque até então aqueles ensinamentos que eu tinha recebido até o momento não eram suficientes para mim. Então essas pessoas que conseguem receber esses ensinamentos através dessa simbologia que é a semente no seu coração, elas conseguem fazer com que esses ensinamentos sejam interiorizados. E quando eu falo interiorizado, eu não quero dizer que é você ter o conhecimento, a informação. Que nem a gente está tendo a informação, reencarnação, vocês vão ter que reencarnar outras vezes, vocês, né? Vão ter que reencarnar, eu também. Vão ter que reencarnar outras vezes, não é assim? A gente tem a informação. Mas a gente coloca isso em prática, sabendo que você vai ter que reencarnar outras vezes? Sabendo que você vai ter que reencarnar tantas e outras vezes, a gente trata a pessoa que está dentro da nossa casa com esse pensamento? A gente trata a pessoa que a gente encontra no nosso trabalho e que até então é um desafeto com esse pensamento, nossa, eu tenho que mudar porque uma próxima reencarnação a gente pode estar num débito maior ou tendo que vir novamente para ressarcir alguma coisa um ao outro? Então a gente tem que ter não só a informação, mas interiorizar isso e colocar em prática. Para vocês também que estão nos ouvindo aí do outro lado nas redes sociais. É para todos nós. Os diferentes tipos de solo
que ele diz, né? O que ele quer simbolizar, cada tipo de sola representa uma condição do coração humano em relação à recepção dos ensinamentos. Isso é muito importante a gente refletir. Jesus veio na época que ele tinha que vir. Ele tinha que vir exatamente naquele momento, porque era naquele momento que nós estávamos preparados para começar a aprender algo a mais. Ele não poderia chegar neste momento, no século 21, e nem poderia chegar em nenhum outro momento. Tinha que ser naquele exato momento, porque a gente estava passando, vamos comparar isso que eu vou falar agora com nossas idades fisiológicas e nossos períodos fisiológicos. Nós estávamos saindo da adolescência espiritual e começando a entrar na parte adulta, espiritualmente falando, onde a gente tinha capacidades maiores de começar a aprender. Aprender o quê? A amar. Aprender o quê? A praticar a caridade. Aprender o quê? Que existe algo a mais, que não é só aquele mundo físico. O solo à beira do caminho simboliza aqueles que não se dedicam. Ai, meu Deus. O solo à beira do caminho simboliza aqueles que não se dedicam ao estudo e à prática dos ensinamentos, permitindo que as distrações da vida afastem a semente, que são as oportunidades de conhecimento. A doutrina espírita, eu vou até pegar aqui o gancho de novo do seu Nelson. O seu Nelson fez um convite, né? Que a casa, o Gilcinho e o Fabiano, nas quintas-feiras tem um estudo. Por que tem esse estudo, gente? Porque aqui na palestra a gente não consegue tirar dúvidas de vocês. Aqui na palestra a gente não consegue dar a oportunidade de você fazer uma pergunta e de tirar a sua dúvida, de abrir uma nova possibilidade de você ter um raciocínio mais profundo. Então, quando existe esse convite, é um convite ao estudo. Se você tem o interesse de estudar a doutrina espírita, de se aprofundar, de conhecer um pouco mais, de fazer com que isso faça diferença na sua vida com um aprendizado maior, então venha estudar, que aí você pode perguntar. A doutrina espírita é fé raciocinada. Então, quando vocês vierem, vocês também que estão nos assistindo, que aí vocês vão ter que vir, né, gente? Não dá para ficar aí em casa, porque é aqui presencialmente, né? Aí vocês vêm, encham de perguntas quem forem os responsáveis por estar fazendo esse estudo. Os instrutores, vocês enchem de pergunta tudo que vocês quiserem, né? Se eles não souberem, eles vão buscar informações para saberem. Porque a gente não é, pelo menos a gente aqui, quando a gente não sabe, a gente fala, não sei, mas eu vou pesquisar e trago essa informação. Porque se a gente falar que sabe, é um tiro no pé, não é verdade, gente? Né? O pessoal faz uma pergunta, como é que eu vou responder se eu não sei? Então a gente fala assim, eu não sei, mas eu vou trazer essa informação para você depois. Então é uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de você refletir e de você levar em encontro aquilo que você está procurando, que seja coeso essas informações e que façam diferença para você. O solo pedregoso representa aqueles que inicialmente recebem os ensinamentos com entusiasmo, mas carecem de profundidade espiritual, não permitindo que as raízes se aprofundem. Então tudo tem o seu tempo, né? Eu acho que isso já aconteceu com cada um de nós em outras experiências, em outras religiões, em algum momento da nossa vida. Alguém falava alguma coisa numa determinada religião, às vezes até aqui mesmo dentro da doutrina espírita, e a gente não consegue absorver, a gente não consegue entender. Não é porque você não quer, é porque tudo tem um tempo certo. Isso é muito interessante quando a gente começa a estudar também a doutrina espírita. Eu vou fazer uma pergunta para vocês levantem a mão, tá, gente? Sem preguiça. Tudo bem? Posso perguntar? Quando vocês leram o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer obra da codificação, ou algum livro da doutrina espírita, ou do movimento espírita, ou os livros, né, do André Luiz, que vocês foram reler esse livro, vocês não viram lá que tinha algo que vocês não tinham raciocinado antes? Sim ou não? Sim. Levanta a mão, eu quero ver agora. Vocês também de casa, levanta a mão aí. Não é? Então, quando você começa a estudar e você volta a esses estudos, esse estudo é verdadeiro porque você quer aprender, quando você vai ler de novo, você fala, nossa, eu não tinha pensado dessa maneira, eu não tinha visto isso. Então você está crescendo espiritualmente, você está aprendendo, você está se desenvolvendo.
E o propósito da doutrina espírita é que a gente aprenda, que a gente se desenvolva. O estudo é contínuo, o estudo é para sempre. Aliás, o estudo é para sempre em todos os setores da nossa vida, né? Fugindo só um pouquinho aqui mais rapidamente, a gente trabalha com educadores, com professores de escola, de creche. Hoje a área da educação está igual à área da saúde, né? Você tem um cardiologista lá, que é na área da saúde, você precisa de um especialista em educação com inclusão especial em surdo-cegueira, né? Você tem lá um oftalmologista, você precisa de um educador que seja especialista, né, no transtorno do espectro autista. Então, na doutrina espírita não foge muito disso. A gente vai se aprofundando, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo mais. Se você é espírita e não está estudando, então tem que estudar, porque faz parte do desenvolvimento. Solo entre espinhos reflete aqueles que, embora recebam os ensinamentos, se deixam consumir pelas preocupações materiais e pelos desejos mundanos, sufocando o crescimento espiritual. É o livre-arbítrio, você tem as suas escolhas, né? Aqui no Ilcinho e Fabiano, com certeza, existe oportunidade de trabalho, existe oportunidades para você vir ser um voluntário. Tem ou não tem aí, gente? Tem, não tem? Então, né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é pôr a mão na massa. Fala assim, gente, o que vocês precisam aqui, que eu possa fazer aqui no Ensino Fabiano? Eu faço de qualquer coisa, né? Então, isso é importante. Sempre precisa de pessoas para poder ajudar. E tudo isso começa, talvez, no início, que são esses cursos que a casa oferece. Você começa a estudar, faz amizade, você começa a se sentir útil, começa a participar, vira um voluntário, e isso vai fazendo mais sentido na sua vida. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Agora a gente chega no solo fértil. Se eu perguntasse aqui, se alguém tem coragem de levantar a mão que é solo fértil, alguém levantaria a mão? Não precisa levantar, é só para pensar, tá? O que é o solo fértil? Ai, meu Deus. Simboliza aqueles que com dedicação e esforço cultivam os ensinamentos de Jesus, permitindo que frutifiquem em boas obras e virtudes. Então, quando você é um solo fértil, isso não é você que vai decidir que você é um solo fértil, porque isso acontece de uma maneira tão natural que alguém vai comentar com você e você nem percebe. Isso acontece de uma maneira que você constrói internamente 3 coisas. A primeira, a sua vontade faz com que você queira adquirir conhecimento. Esse conhecimento faz com que você queira ser útil. E, consequentemente, você está praticando a caridade. E os ensinamentos, por sua vez, passam a ser, para você, uma riqueza gigantesca. E tem um detalhe muito importante que a gente quer deixar registrado também para quem está nos vendo aí. O plano espiritual, que você pode chamar de mentor, de anjo guardião, não importa o nome que você dê para aquele espírito que é o seu protetor. Mas de uma maneira geral, os espíritos, quando eles percebem que você realmente quer melhorar, quando eles percebem que realmente você quer estudar, quando eles percebem que realmente você quer praticar a caridade, quando eles percebem que realmente você quer essa terra fértil, eles vão investir na gente. É assim que funciona, gente. Já é assim aqui entre nós, os encarnados. Quando você se destaca em alguma coisa, o que o pessoal faz? Geralmente, investe em você, te dá uma oportunidade, né? Vai te apoiar. Então, os amigos espirituais, o que eles mais querem é nos apoiar. Eles vão lá pegar, eu vou falar um nome fictício, espero que não tenha ninguém aqui com o apelido Chiquinha. Tem? Não tem não, né? Numa casa eu falei Chiquinha e tinha uma lá no fundo, eu quebrei a cara, tive que mudar o nome. Então eles pegam a ficha. Nossa, gente, vocês estão vendo o que a Chiquinha está fazendo? Ela está fazendo o Evangelho no Lar. Ela está fazendo porque ela gosta. Ela vai lá no Ilcinho Fabiano, está sendo uma voluntária, está estudando, está deixando várias mazelas internas para trás, está se superando, porque não existe, gente, milagre não.
é uma transformação, que a gente vai falar também que é autoconhecimento. Então o que a gente pode fazer para incentivar a Chiquinha? Vamos trazê-la para o plano espiritual para fazer outros cursos se ela quiser, vamos apoiá-la para que ela tenha melhores intuições. A gente acha que às vezes a gente tem grandes ideias sozinho, não é assim que funciona. Às vezes a gente tem ideias e inspirações porque existem aqueles que querem que a gente continue naquele caminho e que aprenda mais. Por isso que é uma conexão. Quando a gente se conecta com essa rede espiritual, que Jesus é o grande mantenedor, a gente naturalmente é inspirado. Quando você se propõe a isso. Até também quando é o contrário. Quando você quer fazer o contrário, também te inspiram a fazer o contrário. Mas não um plano espiritual superior. Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. Agora aqui só pra gente... Eu tenho mais quanto tempo, gente? Eu nunca sei. Da manhã às 6. Quanto tempo? 40 minutos. Não, mas já foi... Quanto tempo ainda resta? 14. 14 minutos? Tá bom, então. Deixa eu vir pra cá. Então nós vamos fazer agora umas interpretações. O semear é uma ação divina. O semeador, que é Deus no caso, ele está sempre semeando. Sempre. O que está acontecendo aqui hoje é uma semeação, não por mim, né? Quem sou eu? Né? Mas aqueles que colaboraram para que todos nós encarnados aqui chegássemos, eles estão trabalhando para que a gente chegasse até aqui. Quando você tomou a decisão de vir para cá hoje no Ilcinho Fabiano, você não tomou só essa decisão sozinho. Não que interviram no seu livre-arbítrio, mas que você, a partir do momento que você falou hoje eu vou, as coisas aconteceram para que você aqui chegasse. Então existem ações ocorrendo. A gente nunca está sozinho, por mais que possamos pensar que estamos. Por mais que possamos pensar que não tem ninguém olhando por nós. É muito pelo contrário, tem muita gente olhando por nós. Eu vou até fazer uma referência. Alguém aqui já leu o livro Nosso Lar? Já, né? É o livro, não é o filme, não. Num determinado momento lá do livro Nosso Lar, do André Luiz, ele ficou 8 anos na região que é chamada de Umbral, né? E quando ele quer saber notícias da mãe dele, que ele quer conversar com a mãe dele, que ele quer rever, que é uma saudade natural que todos nós temos, né? É explicado para ele pelo Lisias, se eu não estiver equivocado, que a mãe dele nunca deixou de estar com ele nenhum dia. E que é o Clarêncio, né? Que foi lá resgatá-lo, é isso? Agora eu quero ver se vocês sabem, porque eu não lembro. Quem? É o Clarêncio, né? Quando o Clarêncio ia sempre até o André Luiz, mas ele sabia que o Clarêncio estava lá, ele percebia? Não, porque a conexão dele ainda era com sentimentos negativos íntimos. Eu sou um coitado, por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus não me vê? Né? Você até briga com Deus, não é assim? Mas a partir do momento que ele teve um único ato que foi verdadeiro, qual foi? A oração, a prece. Aí os amigos espirituais do Clarêncio teve acesso a ele. Então muitas vezes a gente acaba se esquecendo disso, que nós temos que permitir que nós tenhamos os acessos daqueles que nos querem bem, daqueles que querem que a gente cresça, daqueles que acreditam que você, como terra, como coração, que a terra está simbolizando o seu coração, você tem potenciais. É isso que quer dizer essa parábola, que todos nós temos potenciais, que a gente tem que acreditar em si. Mas esse acreditar em si não é só o querer acreditar, existe uma construção, existe um esforço. Não tem nada que é dado de graça, nem também no plano espiritual, e nem por Deus. Nada é dado de graça se você não se esforçar, se você não querer mudar. E esse querer mudar passa por uma outra questão que vai fazer sentido na parábola do semeador. Você tem que se conhecer. Se você não se conhecer, se você não se analisar,
Se você não olhar para dentro de si, como que você vai melhorar? Porque é muito fácil aquilo que já acontece naturalmente, né? Alguém que me conhece vai apontar o quê? Que talvez não goste muito de mim, né? Vai apontar o quê? Os meus defeitos. Mas eu vou querer olhar para os meus defeitos ainda que seja verdade? Não, porque o ego vai falar muito mais alto, o orgulho. Mas quando a gente começa a analisar, poxa, eu quero melhorar. Que oportunidades que eu tenho? E é muito importante também a gente não ver como erros ou como pequenez, mas ver como oportunidades, que eu acho que é a melhor palavra. O que eu estou fazendo que eu posso melhorar para que essas sementes, esses ensinamentos que a gente está recebendo possam frutificar, né? Possam ser semeados de tal maneira que venham a dar frutos. Então eu tenho que me conhecer, e isso é um esforço que a gente tem que fazer. Mas a partir do momento que você quiser fazer esse esforço, naturalmente você vai ter apoio para isso. Mas eu tenho que querer. Então, lição de casa: papel, caneta, celular na mão, tablet, vocês também de casa. O que nós vamos fazer hoje? O exercício. Chegando na sua casa, e vocês que aí já estão nas suas casas, reflitam sobre si próprio. Que oportunidade que eu tenho de me melhorar? Mas seja sincero com você. Não adianta pensar no outro. Que a gente falar dos outros é fácil. O seu Nelson ali me conhece. Se perguntar para ele, ele aponta 1000 defeitos que eu tenho, né? A gente é bom nisso. Mas a gente olhar para si mesmo e ver que oportunidade que eu tenho. Então a gente pode começar com coisas assim, bem interessantes, mas abstratas. Que tipo de pensamento que eu tenho durante o dia? Meus pensamentos são mais positivos, são mais negativos, são pessimistas, são de levar vantagem? Como que eu ajo quando alguém vem contar algo de alguém? Eu vibro por dentro? Porque eu não gosto daquele alguém que estão falando? E ainda acrescento mais, né? É uma oportunidade. Se eu faço isso, eu vou falar de mim melhor, né? Assim, não tem problema nenhum de eu ser um exemplo aqui. Vamos supor que eu gosto de fofoca. Uma fofoca é boa, não é? É ou não é? Vocês querem falar que é, mas estou segurando, que eu sei. Mas eu gosto mesmo, né, de uma boa fofoca. Aí eu vejo isso em mim. Falo, poxa, eu gosto de fofoca e faço fofoca. Eu vou tentar diminuir isso. Eu tenho que ser essa terra que essa semente vai germinar em mim, né, esses ensinamentos. Então o que é que eu faço? Eu vou conter a minha língua. Ainda que o meu pensamento seja de fazer fofoca, eu vou conter. Eu melhorei 100%? Não, mas melhorei um pouco. Depois eu vou exercitando até que esse tipo de pensamento eu não tenha mais vontade de fazer. Então é uma das maneiras de você ter autoconhecimento, né? Outra coisa que o Edson pode estar fazendo que pode melhorar, por exemplo, foi falado no início, né, na preleição de família. Então de repente eu tenho familiares que são desafetos, né, porque eu não gosto. Mas se eu começar a olhar para essas pessoas que são os meus familiares, são desafetos, e procurar aquilo que eles têm de bom, e eu melhorar as minhas reações em relação a eles, isso pode surtir efeito? Pode. Então é isso que a gente tem que fazer. Senão as coisas elas vão continuar seguindo os mesmos ciclos que estão seguindo neste momento. E aí essa Páscoa que a gente está sendo envolvido, né, de alguma maneira, ela vai ficar sem sentido de novo, né? Porque Jesus ele veio para mostrar como você deve amar, como você deve usar as suas mãos e fazer o bem. E Jesus sabia muito bem. Isso é uma coisa também a gente tem que refletir, a gente sempre está falando, a gente vai repetir mais uma vez. Pensa você saber, você mesmo, todos nós aqui, você saber que alguém vai te trair. Você já sabe que vai te trair. Não vai acontecer outra coisa, vai te trair. Outra coisa, outra pessoa vai te negar 3 vezes. 3 vezes vai te dar as costas, você já sabe disso. Mas você tem eles junto com você e você os ama incondicionalmente. Não importa o que eles vão fazer, você os ama. Olha a grandiosidade que é esse ensinamento. E Jesus fala que isso vai acontecer.
E ele está preparado para isso. Não é? Então, a gente tem que aprender que a gente tem que fazer a nossa parte independente do resultado que a gente quer da outra pessoa. A evolução se dá sempre você com você mesmo, não é outra pessoa que vai evoluir, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho. Você tem que evoluir. E se você evoluir, você é um exemplo natural que vai envolver aqueles que estiverem ao seu redor. E querendo ou não, pode ser que você seja um semeador naquele momento, que você está plantando uma semente na outra terra, naquele outro coração, que pode ser que germine naquele momento, ou pode ser que germine mais tarde, mas uma hora aquela semente vai germinar. Então é uma outra mentalidade que a gente tem que ter. A doutrina espírita como continuidade, e não como um período que vai durar essa reencarnação. Não, a gente vai desencarnar. Aí, quando todos nós aqui tivermos desencarnado, alguém de vocês vão estar fazendo palestra, a gente vai estar assistindo, né? Muitos de vocês vão estar em comboio por aí, a gente está junto trabalhando, porque a vida vai continuar. Não tem outro jeito, ela não encerra. E também uma coisa que a gente tem que refletir: você não é o nome que você tem hoje, você não é o sexo que você é hoje. Isso é uma personalidade que você tem. Você já teve outros nomes, já esteve em outros corpos. Então, hoje, nós estamos na nossa melhor reencarnação. É a melhor. É onde a gente está com a maior maturidade espiritual para aprender, para ser melhor, para poder usar o livre-arbítrio a favor do nosso próprio crescimento. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. E para encerrar, a parábola do semear é um convite à reflexão e ação. Ela nos instiga a avaliar como estamos recebendo e aplicando as valiosas lições que a vida e a espiritualidade oferecem. Isso é muito importante refletir. Ao reconhecermos o tipo de solo que somos, eu estou rindo de mim, tá, gente? Temos a oportunidade de nos transformar e de criar um ambiente fértil para o crescimento espiritual e moral, contribuindo assim para o bem-estar coletivo e a evolução da sociedade. Estou rindo de mim porque eu imagino assim, quando a gente estuda essa parábola, eu falo, gente do céu, essa terra aqui está complicada, vamos buscar um adubo, né? Um adubo espiritual, né? Vamos tentar praticar mais a caridade. E para encerrar mesmo, por isso que a doutrina espírita ela diz o seguinte, que fora da caridade não tem salvação. Que a gente veio aqui para praticar a caridade, para a gente ser útil aos outros. Na hora que isso estiver consciente em nossas mentes, a nossa vida vai ser outra. E isso vocês vão observar, quem lê os livros do André Luiz, que o tempo todo é na prática do bem, o tempo todo é ajudando alguém, o tempo todo é sendo útil, o tempo todo é se engrandecendo com as oportunidades de ajudar. E eu vou dizer um negócio para vocês, a gente que anda na rua o dia todo, o que mais a gente vê é a oportunidade de ajudar as pessoas. Às vezes você pode ainda estar tímido para ajudar alguém diretamente, mas tem algo que você pode fazer muito bem e que não vai te custar praticamente nada, a não ser a sua boa vontade e o seu desejo de ajudar. É a oração, é a prece. Na hora que você for fazer uma prece, dirija a prece para as pessoas que possam estar necessitadas. Não vai acontecer nada com você. Os espíritos não vão atrás de você porque você está fazendo uma oração. Muito pelo contrário, os espíritos que vão atrás de você são os espíritos que são seus mentores, seus amigos espirituais. Porque assim como o Evangelho no lar abre um potencial para que a gente possa ter mais luz, ter paz dentro de casa, ter uma proteção maior, que é natural. Não é porque eu vou fazer o Evangelho no lar que eu vou ter uma proteção, é porque eu quero ser melhor. Então, naturalmente, quando você faz a prece por alguém, você também já começa a praticar a caridade. E talvez a sua caridade hoje seja pensar naquela pessoa que você coloca como desafeto. Talvez é o início da mudança da sua terra, né? Para uma terra mais fértil, seu coração. É isso. Eu faço a prece final? Ó, a prece final com a gente é diferente, tá? Quem está acostumado já sabe, quem não está vai saber agora.
vocês vão mentalizar Jesus bem bonito. Eu não quero saber de Jesus meia boca, Jesus triste, nada disso. Se vira, vocês também de casa aí. Vou mentalizar Jesus muito, mas muito bonito. Combinado? Combinado ou não, gente? Então, de novo, fala mais alto, é combinado? Então tá. Então vamos mentalizando o Mestre Jesus Cristo bem bonito. Isso. Com o seu olhar, seu semblante amoroso, o seu olhar sereno. Vamos convidando o Mestre Jesus a adentrar os nossos lares. Mentalize a sua casa, mentalize o Mestre Jesus adentrando a sua casa, bem iluminado, por onde ele passa, espargindo luz, espargindo amor. Se tiver algum encarnado na sua casa, mentalize Jesus abraçando essa pessoa, levando de encontro ao seu coração, dizendo palavras positivas, que está com ela, que a ama, e que essa pessoa é muito importante. Mentalize agora toda a sua casa sendo envolvida nessa luz amorosa de Jesus. Vamos mentalizando agora Jesus à nossa frente, a nos olhar em nossos olhos e nos abraça. Vamos sentindo o seu abraço, o seu amor, a sua energia. Isso revigora as nossas energias, nos faz acreditar cada vez mais em nossos potenciais, que é isso que Ele nos deseja. Que possamos despertar, que possamos fazer com que os nossos corações sejam a terra cada vez mais fértil e que nós, por nossa vez, possamos também vir a semear com bons exemplos, com pensamentos positivos, com atitudes positivas. E vamos dizendo assim ao Mestre Jesus: Senhor Jesus, que onde estiver os nossos olhos, que sejam os vossos olhos a enxergar o que de melhor as pessoas têm. Que onde estiver a nossa audição, Senhor Jesus, que seja a vossa audição a nos ensinar o que de melhor as pessoas estão falando. Que onde estiver as nossas mãos, Mestre Jesus, que sejam as vossas mãos a nos ensinar a sermos muito mais produtivos na caridade. Que onde estiver o nosso coração, Senhor Jesus, que seja o vosso coração a nos ensinar a amar indistintamente. E que seja sempre feito, Senhor Jesus, a vontade de Deus, nosso Pai, acima dos nossos desejos, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Vou falar um negócio para vocês. Quando vocês batem palma, a gente que está aqui na frente, a gente se sente, sei lá, estranho. Mas vamos bater essas palmas para Jesus, né? Melhor.